Aqui o salmista está dizendo, o salmista Davi, isso aqui é um salmo de Davi, muito conhecido por todos. Eu creio que até quem não é evangélico, a maioria já conhece, né? Já ouviu falar já. É o Salmo 23 e o 91, que são os mais falados por aí. E aqui ele diz o seguinte, Salmos 23. O Senhor é o quê? Meu pastor, né? Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas de descanso, pode ser? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Depende da sua tradução. Mas aqui nós estamos vendo o salmista Davi falando aqui com Deus, fez esse poema, esse verso. E o salmista fez esse verso nos piores dias da vida dele. Muitas pessoas acham que foram os melhores dias, né, de Davi, que Davi fez esse salmo aqui, pensando que Davi estava no trono, estava lá reinando, coisas maravilhosas, mas Davi estava passando por dificuldades. Mas você vê o salmista falando como um ato até de fé, né? Porque às vezes, nem sempre, nós vamos estar passando por momentos bons, momentos legais, e a nossa vida estará tudo bem. Por quê? A vida vai, às vezes, passar por momentos difíceis, mas o que está saindo da sua boca são coisas boas ou coisas ruins? Você vê que mesmo o salmista passando por dificuldades, momentos de provações, o que sai da boca dele? São coisas boas, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes estava faltando tudo. Às vezes não estava nada tranquila. Você vê que ele fala, guia-me. Talvez não estava nada bom para ele, estava só dificuldade. Mas você vê que ele sempre está falando, Senhor, Tu és o meu pastor e nada há de me faltar. Por que esse nada me faltará? No hebraico, lembramos sempre que a Bíblia foi escrita no hebraico, parte no aramaico, é cultura do povo judeu. A Bíblia vem de lá. E ele fala o seguinte, no hebraico, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Por que esse é diferente? Você vê que soa uma conotação diferente, de nada terei falta. Por quê? Se Deus está com você, você vai ter algo sobrando? Vai ter algo faltando na sua vida? Vai ter algo diferente? Vai ter. Por quê? Se Deus está na sua vida, você precisa de mais alguma coisa? É isso mesmo. Se Deus está na sua vida, você está com Deus, você está junto com Deus, você não precisa de mais nada. Mas talvez você olhe assim, mas está faltando coisa lá em casa, está faltando coisa na minha vida sentimental, porque ela não está completa. Está faltando coisa na minha família, a minha família não vem na igreja, mas o Senhor é o seu pastor? Por quê? A maioria das vezes nós temos a vida de pastor, vamos colocar nossa mente em pastor de ovelhas, que é isso que o salmista também era antes. Lembrando que o salmista era o quê? Pastor de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas antes de ser ungido rei. Até o momento que ele foi ungido, ele continuou sendo. Até o momento que ele matou Golias, as coisas mudaram. Mas nós podemos lembrar que ele era pastor de ovelhas. Isso nós vemos o próprio salmista falando, quando ele foi ao encontro de Saul falar, eu mato o gigante, pode deixar que é comigo mesmo. Saul olha para ele e faz o quê? É quase um deboche, né? Você fala assim, mas você? Não tem mais nenhum aí fora que quer não? Você é tão pequeno, você desse jeito? E Davi fala, olha, já peguei um leão e um urso. Então, nós temos um pastor de ovelhas que dá a vida pelas suas ovelhas, que enfrentou um leão, um urso e até um gigante, pode dizer assim,
porque Israel seria aniquilado. Israel teria que pagar impostos ao povo filisteu, Israel teria que virar escravo. Então nós temos um Davi que sempre está ali cuidando do seu rebanho, cuidando das suas ovelhas. Ele já não queria que nenhuma se perdesse. E nós colocamos nossa visão no tempo do Oriente Médio, naquele tempo lá. Eu não sei se você sabe que às vezes a pessoa pensa, é no campo bonito, assim, verde, né? Não, é no deserto mesmo. A maior parte do estado judaico do país é deserto. Aquele deserto com rochas, com pedras, aquele semiárido, aquela coisa que eles sempre tem um ditado que eles falam que o Brasil é muito abençoado, porque chove praticamente o ano todo. Aqui em Cuiabá nem tanto, né? Até parou um pouco a chuva. Mas no resto do Brasil tem lugares que chove o tempo todo. Lá não é assim, lá a água é escassa. Eu lembro de uma história que um judeu conta, que ele chegou no Brasil, viu um rapaz, lá no Rio é muito comum disso, eu morei lá um bom tempo, bons anos, lá é muito comum, ainda mais nas partes mais nas partes mais periféricas do Rio, os bairros afastados da capital, a pessoa está ali com a mangueira varrendo, lavando o quintal ali, lavando a calçada, é muito comum isso para lá. E aquele judeu chegou ali, olhou e falou assim, mas por que ele está fazendo isso? Olha a água que ele está gastando. É muita água, gente. Por quê? Para nós aqui é alguma coisa? Para nós aqui nós estamos acostumados com fartura. Se nós formos ali para a Amazônia, na bacia amazônica, tem água para dar e vender, né? Lá não. Lá falta bastante água. Lá eles têm que fazer um sistema de água para abastecer o país todo. Então você vê. Então era um país que sofria com algumas situações. Mas ele está falando aqui, o Senhor me pastor nada me faltará, deitar me faz em vestes pastos. Então, era coisas que ele queria imaginar, porque o pastor está sempre cuidando de quem? Da ovelha. O pastor jamais vai deixar alguma coisa faltar para a ovelha. Aí agora nós temos um certo ponto. Se não tem água em algum lugar, o pastor vai deixar a ovelha morrer de sede? Jamais, né? Mas ele vai ter que levar ela para algum lugar, não vai? Mas eu estava até observando hoje, eu fui ver um vídeo, porque não sei se você sabe, pastor Edilson, quando o pastor chama a ovelha, ela vem, né? Mas tem que ser o pastor dela. Se não for o pastor dela, pode chamar, gritar, espernear, que não vai ter jeito. Tanto que o pastor da ovelha, se ele tiver o dono da ovelha, se ele tiver uma dívida e for vender para outra pessoa, a não ser que seja para abate. Porque se for só para, vou ter aqui 10 ovelhas, toma essas 10 ovelhas, cuida delas. Elas vão morrer. Elas não vão aceitar a voz do outro pastor, não vão aceitar os costumes, tanto que nós vemos, você pode reparar, que lá no Oriente Médio tem muita criança que trabalha com isso, com cuidado de ovelhas. Por quê? Eles colocam as crianças porque se precisar o pastor faltar, aquela criança cresceu junto com as ovelhas. Então elas vão dar atenção para as ovelhas naquele dia. As ovelhas vão dar atenção para ela, vão obedecer. Porque as ovelhas só seguem a voz do seu pastor. Então o pastor tem que levar elas para algum lugar para beber água. Se for um desconhecido, vai levar? Elas vão morrer ali. Elas não vão ir com ele. As ovelhas, você não sabe, que tanto que ele fala aqui, para guiar para lugares que a água é mansa, que a água é tranquila. Se ela chegar em algum lugar e for um rio com uma corrente forte, ela não bebe a água. Mas ela está com sede, ela não bebe. Ela morre lá, mas não coloca a boca. Então você vê que a ovelha é um animal meio difícil, né? E às vezes nós estamos do mesmo jeito, não estamos? Aí você coloca a mão na cabeça e fala assim, eu estou do mesmo jeito às vezes, eu sou difícil, eu sou complicado. Porque Deus está me chamando, Deus está mostrando as coisas para mim, eu não estou vendo. Às vezes está pertinho as coisas de mim, mas eu não estou vendo. Por quê? Você está vendo somente o agito, mas não está vendo o que Deus pode fazer por você. Às vezes nós estamos vendo situações que Deus está querendo nos chamar para mais perto dEle, está querendo nos guiar por outro caminho. Mas nós estamos ouvindo as vozes de outras pessoas, aquilo dali está embolando.
Você imagina se começasse 3, 4 pessoas aqui falar ao mesmo tempo. Você conseguiria me ouvir? Mas quando só eu falo, você consegue, né? Você consegue ouvir, discernir, você consegue falar. Se eu falar assim, ó, vai ali para o lado esquerdo, você vai poder ir para o lado esquerdo. Mas se vier 4 pessoas aqui falando, vai esquerdo, direito, esquerdo, para frente, para trás, você vai ficar perdido. Então é assim que nós estamos vivendo nossa vida às vezes. Deus, o nosso pastor, está falando, ó, vem até mim. Mas nós estamos ouvindo vozes de tudo quanto é lado, falando, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para trás, vai para o outro. Se nós escutássemos somente a voz do nosso pastor, do nosso Deus, nós teríamos falta de alguma coisa? Não, né? Porque ele seria o quê? O nosso tudo. Se nós estamos completos com Deus, nós estamos com Deus, nós estamos completos. Não há falta de nada. Não tem como faltar alguma coisa na sua vida se você está com Deus no seu coração. O salmista está falando isso aqui no meio, e olha que ele está passando por uma provação, como diz o outro, uma provação cruel, né? Era uma provação, estava no meio do deserto, fugindo de Saul, coisas horríveis acontecendo, Davi sendo provado, Davi já ungido sendo provado. Mas Davi sabia que Deus sendo pastor dele, ele jamais poderia largar, abandonar Davi. Se nós entendermos que Deus é o nosso pastor, que Deus está sempre ao nosso lado, pode vir leão, pode vir o que for, nada poder pegar você, porque na hora o seu pastor vai entrar na frente. Vai falar assim, ó, negativo, aqui não. Por mais que ela seja um pouco difícil às vezes, não sei se você sabe, até o pastor Carlos falou 15 dias para trás, o cajado serve tanto para puxar para mais perto, tanto também para o quê? Corrigir a ovelha, né? E às vezes até de uma maneira que se for muitos olharem, você pegar vídeos depois da internet, você observar como é que eles manuseiam as ovelhas lá no Oriente Médio, lá em Israel, é uma maneira diferente, porque às vezes você vai olhar assim, nossa, mas está judiando do bichinho, porque às vezes tem que bater, para a ovelha entender para onde que é para ir, porque senão a ovelha não entende. Às vezes acontece coisas na nossa vida que não é uma coisa ruim que vai destronar com a gente. Às vezes Deus está deixando para nós entendermos. Você não já passou por situações assim na sua vida? Foi um momento difícil, complicado, você passou, mas foi para você entender como é que funciona a vida. Talvez se você não tivesse passado por aquela situação difícil, hoje você não estaria aqui. Já não passou por isso? Às vezes vão ser coisas assim, às vezes vai ser coisas que vai doer na nossa vida. Coisas que vão doer, coisas que nós teremos que passar, nós teremos que enfrentar, mas nós não iremos prevalecer, nós não iremos cair, porque o nosso Deus vai nos sustentar. O nosso Deus irá nos guiar para onde tem a quê? As águas tranquilas. Se você perceber, você lembra daquele recipiente que Jesus fala para guardar o vinho novo, o vinho velho? É um odre, não é? Vejamos bem. As águas estão agitadas, correto? O que é que um pastor faz para não perder a ovelha? Ele mesmo vai lá, coloca a água dentro do odre, para poder dar de beber àquela ovelha. O odre estava ali. Mas de quem é o odre? O odre é dele, né? Então, do mesmo jeito que ele dá para a ovelha, tira aquela água e dá para ela não morrer, ele também bebe no mesmo odre. Já imaginou se fazendo isso? Que coisa maravilhosa, né? Aquela ovelha bebendo ali, pode ser passando qualquer tipo de coisas para aquele odre. Eu não sei como é que é, mas no mesmo lugar que bebe o animal, você também estaria bebendo. É isso que Deus está fazendo por você. Talvez você fale assim, nossa, mas que coisa nojenta, né? Meu animal está ali bebendo, não sei onde que o animal colocou a boca, mas aquele pastor também está bebendo junto ali no mesmo local. Ou você acha que ele sai carregando um monte de coisa? Não, né? E é dessa maneira, porque você fala assim, que coisa nojenta. Mas também nós podemos olhar pelo lado também do amor, né? Olha o amor que esse pastor tem por cada uma de suas ovelhas. Para ele não tem aquele nojo, para ele não tem frescura, para ele não tem nada. Ele só quer somente trazer vida para aquela ovelha, porque senão ela vai morrer. Não importa o que ela esteja passando, ele quer ver ela bem. E é assim o nosso Deus. Ele quer nos ver bem, nos ver forte, nos ver prevalecendo, mas nós temos que estar
deixando Ele ser o nosso pastor. Às vezes Ele vai precisar corrigir. Às vezes vai falar assim, ó, fulano, Maria, João, Samuel, vem mais para perto. Está muito longe. Longe você não vai conseguir escutar a minha voz. Longe você não vai conseguir escutar quando eu te chamar. Você está muito longe de mim. Você está distanciando de mim. Para onde você está indo? Lembra do filho pródigo? Ele pegou suas coisas e foi para longe do pai. Longe ele jamais poderia escutar o pai chamando ele. Mas o pai estava sempre ali, todos os dias ele ia lá e via o seu filho, para ver se o seu filho estaria voltando. Se você está longe de Deus, não está escutando mais a voz de Deus, venha mais para perto. Talvez tem gente que vem na igreja, fala, congrega, está perto aqui de nós, mas não está perto de Deus. Talvez você fale assim, mas Deus não está falando mais comigo, Deus não está falando, eu não estou escutando mais a voz de Deus. Lembre-se, Deus nos fez para nos falar com Ele, senão não tinha feito boca. Lembra o que Ele fazia com Adão e Eva? Todo dia, final da tarde, Ele descia para falar com Adão, conversar com Adão. O nosso Deus é um Deus que gosta de falar. O nosso Deus tem uma boca, Ele não é mudo. E Ele gosta de falar com seus filhos, foi por isso que Ele fez a criação. Foi para não ter contato. Tanto que Jesus fala, o que ligaste na terra será ligado aonde? No céu, para você falar com Ele, comunicar com Ele. Ele quer falar com você também. A oração não é um monólogo, ela é um diálogo. Deus está pronto para falar com você, mas deixe Ele ser o seu pastor. Ele sendo o seu pastor, você estará completo, sua vida não vai faltar nada. A sua vida vai ser, por mais que você esteja passando por dificuldades, talvez está pensando assim, mas estou passando por diversas dificuldades, diversos problemas, diversas situações têm me afligido. Nada vai importar, porque você vai somente pensar, o meu Deus está comigo, Ele é o que me sustenta, Ele é o que me mantém em pé, Ele é meu tudo. Quando você está cheio de Deus, não tem espaço para dúvidas, não tem espaço para situações adversas atacarem a sua mente. Uma mente blindada, uma mente voltada a Deus, não dá espaço para o diabo trabalhar nela. Que o diabo quer trabalhar primeiro aonde? Na sua mente. Talvez as coisas estão indo bem para você, mas se o diabo consegue colocar na sua cabeça que tem algo faltando, algo na sua vida está faltando, já começa a pensar naquilo de outra maneira. Já começa a duvidar. Às vezes as pessoas pedem oração para uma doença que está passando. A pessoa foi curada, está bem, sai da igreja. Aí uma pessoa liga para ela, fulano, como é que tá, tudo bem? Ô fulano, acabei de sair da igreja, olha, fui curado, estava com uma dor de cabeça terrível. Ela, tem certeza, fulano? A pessoa fala para ela, mas dor de cabeça sai assim, você tem certeza que ficou curada? Você tem certeza disso? Aí pronto, a pessoa começa a ficar como? Olhando bem, né? Você tem razão, não sei se foi curado assim não, viu? Pode ser que seja só agora, talvez possa que depois volte, né? Aí pronto, já deu lugar para quem? A mente já deu lugar para o Satanás agir. A dúvida entra na nossa mente, no nosso coração, e nos afeta e começa a nos atingir em outras áreas. Por isso que nós temos que estar completos com quem? Com Deus. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu estou completo. Eu estou vivendo a vida que Deus tem para mim, uma vida boa. Deus é um Deus o quê? Zeloso, né? Ele não é um Deus zeloso? Uma pessoa zelosa é uma pessoa que está sempre atenta ali nos cuidados máximos, né? Você imagina se nosso pessoal, nós fôssemos limpar aqui, nós limpássemos o altar aqui de qualquer maneira. Eu queria que vocês ficariam reparando, né? Olha lá, tem uma sujeira ali no altar. Acho que não limparam certo não, né? Repara ou não repara? Por isso que nosso Deus é um Deus zeloso. Ele não deixa nenhuma brechinha, Ele não deixa nada. Ele pega a pessoa e cuida dela totalmente. Quer ver? Olha só. Abra sua Bíblia lá em Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Abra aí.
Já acharam? Agora é mais difícil, né? Eu sei disso. Não me preocupa não, você vai achar. Se precisar de ajuda, chama o obreiro que ele te ajuda. Naum, capítulo 1. Já acharam? Agora sim. Versículo 2. Diz o seguinte: o Senhor é um Deus o quê? E que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Olha que Deus tremendo que você tem. É um Deus zeloso, um Deus que te guarda, um Deus que te livra. E se você reparar bem no versículo 3, você vê que ele fala o quê? O Senhor tem o quê? Vocês repararam nisso? O Senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. Então, quando está acontecendo uma tempestade na sua vida, uma tormenta, algo ruim está acontecendo, Deus tem o quê? Um livramento, né? Ele tem um caminho de paz. Deus tem um caminho de paz quando você está passando por dificuldades. Deus tem um caminho de livramento quando você está passando por momentos difíceis. Deus tem um caminho. Se Deus tem um caminho, você não estará passando por turbulências, por desafios sozinho, né? Se Ele for o seu pastor, esse pastor zeloso que Deus é, que Ele é um bom pastor, é ou não é? Você vê lá em João que Ele fala, né? Eu sou um bom pastor, eu não trato mal as minhas ovelhas, eu não jogo fora, eu não vou deixar elas dispersas. Jesus é o nosso bom pastor, está lá em João 10, 11. Ele é um bom pastor. Ele jamais vai nos deixar passar por situações que Ele não esteja junto. Lembra do exemplo que eu dei para vocês aqui da ovelha, com o pastor bebendo água? Se as águas estão agitadas, ele vai lá com o seu odre, ou para muitos o cantil, né, uma garrafa. Eu até vi um vídeo, uma imagem de um pastor recente, que ele estava usando, e era uma criança, para você ter ideia, que lá eles usam muita criança para trabalho assim. Você pode lembrar de Davi. Davi era apenas uma criança, um moço, um menino, quando estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele estava usando uma garrafa PET para pegar água para a ovelha. Então, algo mais evoluído, já não tem mais o odre, né, da pele do animal. Mas você vê que o pastor vai lá, nas águas pode estar águas agitadas, que ele vai lá, pega a água para a ovelha. Então, o pastor que está sempre cuidando, está sempre ali junto. Que onde a ovelha precisar, a ovelha não vai porque está difícil, está complicado, está agitado. Mas o pastor vai lá e enfrenta aquilo dali para ela. Então, Deus está dizendo aqui, ó, na 1, 2, 1, eu sou o Deus zeloso e tomo vingança. Quem é o seu adversário? Você sabe quem é o seu adversário? Satanás, né? Você pode ver que ele veio para o quê? Roubar, matar o quê? Destruir, né? Quer ver? Vamos lá abrir em João 10. Já que nós citamos isso, está em João 10. Para nós encerrarmos a mensagem de hoje. Nós vamos participar da Santa Ceia já já. João 10, 10. Nós temos um adversário. O nosso adversário.
nosso inimigo, que Deus se ira contra ele. Nosso Deus zeloso se ira. Ele não deixa o leão chegar perto, ele não deixa o urso devorar a ovelha. Diz o seguinte, João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu o quê? Eu vim para que tenha vida e a tenham com abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá o quê? Dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as o quê? As arrebenta e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Deus dá a vida por você, e Deus deu a vida por você. Hoje nós vamos fazer o quê? Participar, da Santa Ceia. O que Jesus fez naquele ato, naquela cruz? Ele deu a vida por você. Ele foi o bom pastor. Ele já estava anunciando desde antes. Eu sou o bom pastor que dá a vida por você, para que você tenha uma vida de quê? De abundância. Tenha a vida e uma vida de abundância. Que mesmo quando você passar por dificuldades, eu tenho um caminho no meio delas. Eu tenho um caminho na dificuldade, eu tenho um caminho durante a tempestade, eu tenho um caminho que vai te livrar. Esse é o Deus. Esse é o seu Deus, o seu bom pastor, que é zeloso. Só que lembra do Salmo 23? O Senhor é o quê? Meu pastor. Você está deixando Deus ser o seu pastor? Você vê que Jesus fala aqui o quê? Dou a vida pelas minhas ovelhas, certo? Mas eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Você tem conhecido a Deus? Você tem procurado ouvir cada vez mais, estar perto de Deus, ouvir a voz de Deus? Que isso é determinante. Não é só Ele nos conhecer, é também, quando o pastor chamar, nós estarmos com o ouvido atento para ouvir o que Ele tem a dizer. Eu sou o bom pastor. Deus está dizendo hoje, venha para mais perto de mim. Esteja mais perto de Deus. Porque quando você passar dificuldades, Ele vai te mostrar o caminho que você tem que andar. Quando você estiver passando por lutas, situações, que às vezes as pessoas estão tudo bem, está tudo maravilhoso na sua vida hoje, mas você não sabe o dia de amanhã, às vezes amanhã vai acontecer uma tempestade, um momento ruim. Uma notícia ruim pode chegar, mas se você estiver firmado no Senhor, firmados em Deus, nós vimos a Covid aí, foi uma notícia ruim de uma hora para outra praticamente, não foi? Do nada, não vou falar do nada, mas foi em poucos dias, aconteceu que fecharam tudo, todo mundo fica em casa, você não pode sair, não pode trabalhar, pronto. Muitas pessoas desesperadas, talvez você tenha sido uma, mas o Senhor te manteve firme e forte. Mas quantas pessoas não partiram por causa do medo, por causa da situação, ficaram desesperados, o que vai ser da minha vida? Quando ficaram doentes, ficaram desesperados mais ainda, está acabando, como é que eu vou fazer? A confiança estava em Deus? Muitos não. Alguns foram para os braços do Pai, já era a hora. Mas outros não, outros deixaram levar pelo medo, pela situação desesperadora. Você vê que muitas pessoas não morreram, não foi de Covid também. Algumas foram de depressão, se mataram, por quê? Não tinham alimento para levar para casa, na hora do desespero ficaram o quê? Perturbadas. O diabo vem na mente para roubar, matar, destruir sua mente.
Situações acontecem que às vezes é de uma hora para outra, o desespero bate. Mas se você está confiando em Deus e coloca Deus como seu bom pastor, aquele que deu a vida por você, aquele que fez tudo por você naquela cruz do Calvário, você teria certeza, você terá certeza a partir de hoje, que meio você passando por dificuldades, desafios, Ele é o seu bom pastor, Ele tem um caminho. Jesus tem um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer chegar a Deus? Ele é o caminho. Ele, por mais que você lembre, você pense comigo, o povo estava à frente do mar, precisava passar, Faraó vinha atrás. Agora você imagina aquele povo, Deus abriu o mar, dividiu ele, o povo passando a seco. Você imagina o povo olhando para um lado e para o outro, aquelas paredes de água. Como é que você acha que deve ter sido, né? Aquele mar se abriu, era profundo, não era coisa rasa. Não era tão fundo assim, porque lá não é um mar de verdade, né? É um mar vermelho, uma bacia. Mas era profundo, as pessoas não conseguiriam passar nadando ali. Tanto você pode ver que o faraó com seus homens depois foram passar e foram a maioria mortos ali. Porque era profundo. Mas nós imaginamos aqueles paredões de água imensos. E o povo passando a seco. Então, o que dificultava para o povo era o mar. Então, nós temos um Deus zeloso, que em meio às tempestades, às notícias ruins, às coisas ruins, Ele abre um caminho, Ele tem um caminho. Então, o mar pode estar ali, as coisas ruins podem estar ali do nosso lado, mas Jesus tem um caminho, e as coisas não vão afundar. A sua vida não será afundada. A sua vida não terá situações que vão te jogar para baixo e vão fazer você esgotar. Porque por mais que você passando por desafios, caminhos, Deus vai estar com você num caminho seco te protegendo. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Para encerrar, Hebreus 13. Agora sim nós vamos encerrar. Hebreus 13. Abre aí na sua Bíblia. Hebreus 13, nós vamos encerrar agora já, que nós vamos participar da ceia. Daqui a pouquinho tem um outro culto às 18 horas. Já conseguiram achar? Se não achou, vai estar na tela, Hebreus 13, 20. O que ele diz aí? Ora, o Deus de quê? De paz, que pelo sangue do quê? Do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso quem? O que ele é? Tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo. Grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer que vontade? A nossa vontade? Não, a vontade de quem? De Deus, de Jesus Cristo. A sua vontade, operando em vós o que perante Ele é o quê? Perante quem? Perante Jesus, né? Perante Ele é agradável. Por Cristo Jesus, ao qual seja o quê? A glória para todos sempre. Amém. Ele é eterno. Ele fez um concerto eterno. Ele fez, naquele ato que Ele fez naquela cruz do Calvário, Ele fez um concerto eterno para todos nós. Nós temos o benefício de termos Ele, o seu sangue imaculado sobre nós. Que por mais que às vezes nós erramos, Ele está sempre ali como um bom pastor, nos levantando, nos reerguendo, nos colocando de pé, e nos fazendo ficar à destra do Pai. Ele é o bom pastor. Ele dá a vida. Se o diabo veio para roubar, matar e destruir,
O nosso Jesus nos deu a vida por nós. Ele fez o conserto eterno. Naquele momento de dor, de sofrimento que ele estava passando, ele estava fazendo um conserto, uma aliança eterna com nós, para que sejamos sempre apreciadores desse Deus maravilhoso, desse Deus bondoso, desse Deus que tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso grande pastor está vivo. Ele não está na cruz do Calvário, ele não está mais lá. Ele ressuscitou o terceiro dia e nos deu vida, uma vida de paz. Pegue ele, torne ele o seu pastor. Por mais que às vezes você passe por dificuldade, você viu que ele está sempre ali com você. Então não importa a dificuldade, torne ele o seu pastor. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque Ele está vivo, está te completando, está te enchendo. Esse é o seu bom pastor. Ele dá e lhe deu a vida por você. Aonde você passar, Ele estará caminhando junto com você. Ele não deu a vida dele à toa, não foi por qualquer coisa, foi por uma coisa muito especial, foi por nós. Foi por você, foi por mim. Aquele ato não foi um ato em vão. Foi para nos dar vida, e vida com abundância. Você vê que desde lá de onde eu estava anunciando, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele foi lá e cumpriu, e deu sua vida. O que nós estamos fazendo com isso? Nós temos que aproveitar que Ele é o nosso pastor e que deu a vida por nós. Nos beneficiar disso, porque o que Ele fez foi grandioso, foi majestoso. E Ele deu por nós. Tenham uma vida com abundância. Não só a fartura que nós estamos falando no mês de maio, na sua vida financeira, mas que a sua vida espiritual também seja farta de Deus. Tenha sempre fartura, cheia. Que não sobre mais nada, que seja totalmente completa. Que não tenha mais espaço para nada, porque só Deus vai te completar. Só o poderoso Deus vai te encher. Peça para Ele hoje te encher totalmente. Que a sua mente não vai ter espaço para Satanás agir. Na sua mente não vai ter mais espaço nenhum. Você somente vai pensar no que Deus fez por você. Amém?